A partir até que a gente faz uma pressão no início, mas nós não conseguimos criar aquele volume, converter em chances reais, como foi contra o Juventude. Mas isso faz parte do processo. Isso aí acontece. O nosso treinador acabou de chegar, o nosso treinador está modificando a forma de jogo, por mais que contra o Flamengo, eu achei muito legal o que ele fez contra o Flamengo. Ele não foi aquela situação louca de querer marcar lá em cima, de querer ter posse de bola. Não, ele foi para vencer, ele jogou no contragolpe, ele venceu a partida. Pô, muito legal o que ele fez, cara. Infelizmente nós não conseguimos fazer live pós-jogo contra o Flamengo, mas eu queria ter falado disso aqui. Muito legal o que o Arthur Jorge fez. Ele reconheceu que o jogo era um jogo de contragolpe contra o Flamengo. Ele foi lá, fez o jogo e nós batemos naquele ridículo lá. Hoje, contra o Vitória, ele foi para descansar o time. Normal. Gente, tava uma bagunça em campo. Você sentiu isso também? Por causa que o time não tá entrosado? Sim, pô, isso é normal, natural, gente. Natural. E, cara, vou te falar, é um acerto do treinador pra mim, tá? Um acerto do treinador. Pô, você, cara, alguns vão falar que não era pra poupar, né? Vai ter uma galera falando que não era pra poupar porque é a Copa do Brasil. Beleza, eu também quero que o Botafogo tenha seriedade na Copa do Brasil, até porque é um título atingível pra gente, tá? Não é nada fora do normal se o Botafogo ganhar esse título, até porque o Botafogo, com o elenco que tem, nas grandes equipes, eu boto o Botafogo entre as 6 ali que podem ganhar esse título. Então, assim, ele poupar os jogadores para um adversário que teoricamente é mais inferior. A gente, pô, teve outros times que pegaram adversários melhores? Claro, pô, o Atlético Paranaense pegou o Ipiranga, mas perdeu. O Bragantino pegou o Souza e empatou também. Então, assim, eram adversários mais inferiores que o Vitória. Mas, cara, o Botafogo tem elenco pra rodagem mesmo, pra fazer isso. E, cara, aí você ganha em 2 pontos. Você descansa os mais importantes e você ganha com jogadores que não têm sido utilizados. Pô, hoje entrou o Patrick de Paula, hoje entrou o Diego Hernandes, foi mais utilizado, o Romero, o Cuiabano. Gostei muito do Cuiabano, tá? Gostei muito. Primeiro jogo, não vamos elogiar muito assim também, não. Sim. Mas potencial pra bancar o Hugo, certeza, ele tem. Certeza, gostei muito. Então, assim, pra mim valeu o teste, tá? A gente jogou muito mal no primeiro tempo. Fomos dominados, mas pela essa falta de entrosamento que o Sérgio acabou de comentar aqui, era natural, cara. O importante foi que a gente saiu na vantagem, galera. Lá no Barradão vai ser difícil? Claro que vai. Mas eu não tô com terror, não, cara. Eu acho que o Botafogo classifica tranquilamente. Não, também, sabe por quê, Lucas? Lá no Barradão é aquela situação. O nosso jogo é de contragolpe. O Arthur, ele preservou isso contra o Flamengo. Pô, achei muito legal isso daí. Tem que elogiar muito esse treinador. Eu vou fazer aqui só um momento pra falar dele. No Barradão, os caras vão querer atacar. E aí prioriza o que nós temos mais forte, que é o contragolpe. O jogo físico nosso é muito bom. Hoje, o Botafogo tem o Júnior Santos, que pra mim, eu volto a frisar aqui, não dá, nenhum zagueiro segura esse cara no Brasil. Já falo isso há muito tempo. Na época, tiravam ele pra Bagre. Hoje vê que é verdade. Nós temos um excelente passador, que é o Savarino. Esse menino que entrou, esse canhoto, entrou muito bem. O passe que ele deu pro gol foi fenomenal. Fenomenal. Ele dá um passe agudo. É Roscar Romero, né? Uhum. Caramba, ele pega a bola assim. A devolução do Júnior também foi muito boa, do Júnior Santos. Mas ele dá um passe, deixa o cara entrar da área, pô. Não, Jogada ali no passe muito agudo, né? Qualquer jogador faz aquilo ali. Então tem um Savarino com excelente passador. Tem esse Roscar que pode ser aproveitado. O Marlon Freitas, é absurdo o que o Marlon Freitas tem feito. Absurdo. O Marlon Freitas hoje tem até se não me engano, eu acho que é o Informa Fogo. Postou um lance dele contra o Flamengo. Ele deitou contra o Flamengo. Caramba, o Marlon Freitas, ele acha cada passe ali. Absurdo. Cara, absurdo. Absurdo. O Marlon Freitas é aquilo. O Marlon Freitas é o exemplo, né? Pra mim, ele é o exemplo do que a gente fala sobre o Botafogo. Piscou, pipocou. Meteu uma porrada nele aqui. Meteu uma porrada mesmo. E eu não tiro nada que eu falei. Nada. O cara foi lá, meu irmão, acordou. Hoje o Marlon Freitas, sem sombra de dúvida, tá entre os 3 principais jogadores do Botafogo. Sim, pô. Sem sombra de dúvida. Mano, você viu o bastidor do Botafogo? Do jogo? Vi. Botafogo Flamengo? Você viu a liderança dele, mano? Vi. Pô, cara. Eu sim, cara, vou te falar. A gente vai ter que falar do jogo, mas o elenco do ano passado, ele faltou. Acho que o que mais complicou nessa relação foi eles não terem falado nada. Eles ficaram muito tempo quietos, esperando pipocar. A última rodada com o Botafogo já tinha se afundado pra falar alguma coisa. Esses caras que são líderes, tipo o Marlon Freitas aí que mostrou agora no bastidor que Marçal, esses outros caras, mano, eles tinham que ter vindo a público, irmão. Exatamente. Irmão,
Entendeu? Cara, independente se ia dar certo ou não, eles poderiam chegar ali porra, mudar o ânimo ou afundar mais o Botafogo, mas pelo menos, mano, ter uma atitude de homem, que ela vinha a público e falar alguma coisa. O Marlon Freitas, depois daquela piscadinha, ele foi muito cobrado, cara. E o jogo com o Palmeiras foi quase no meio do segundo turno. Ele tinha que ter se explicado. Até hoje ele não se explicou, pô. E nem vai se explicar. Sabe quando ele vai se explicar? Quando ele sai do Botafogo. Então, assim, acho que isso pesou um pouco na relação com o Marlon Freitas. Mas, assim, Não, ele sabe leve, quando- sabe ele quando leve, tá ele se joga muito, explicando? mano. Sabe quando ele tá se explicando? Dentro de campo, Lucas. Ele tá se explicando. Sim. Ele tá mostrando que ele tá querendo jogar bola. Aquele jogo contra o Fluminense que ele chora pra caramba, mas que ele vibra, ali já é um indicativo do que o Marlon Freitas iria responder dentro de campo. E ele tá fazendo isso daí. Então, assim, jogo, como o Lucas falou no início do corte, jogo contra o Vitória no Barradão será difícil? Óbvio. Eu penso o seguinte, gente, quem quer vencer um título nacional não pode ter medo de adversário, não. E nem ficar escolhendo. Estamos ainda na terceira fase, ainda tem oitavas, tem quartas de finais, tem semifinal. O nosso time, para mim, certamente é um time de semifinal ou final do que a gente tem jogado. Nós vamos ir longe nessa competição e não vamos ter que escolher adversário, não. Se nas oitavas vir um outro time, se agora tem um confronto contra o Vitória no Barradão, nós vamos jogar, nós vamos ir para cima e vamos vencer. Vamos ser otimistas. O Botafogo de Arthur Jorge nos permite ser otimista, ser realista, cobrar, sempre, sem cobrar. Tem que sempre cobrar, senão esses caras arregam o ano passado. Mas ser confiante também, e otimista. O time tá dando sinais para isso. O Botafogo hoje, novamente, não sofre gol. Qual era o nosso maior receio? Arthur Jorge é um treinador que faz muito gol. Tá provando que faz muito gol, né? Ele tá comprovando o estilo que ele trouxe de Portugal. Mas é um cara que sofre muitos gols. Flamengo e agora contra o Vitória não sofreu gols. Contra o Atlético Goianiense também não sofreu gols. Contra o Juventude sofreu um gol ridículo, que não era para ter sofrido. O Botafogo desligou na partida. E aí vale a cobrança, que eu acredito que o Arthur Jorge tenha feito. Então, assim, tá funcionando. O Lucas Halter subiu de produção. O Darmian anulou o Bruno Henrique. O Darmian jantou o Bruno Henrique. E hoje o Matheus Ponte tava um meio afobado, é o normal dele. Eu até falei aqui com o Lucas lá no resenha. O Matheus Ponte é assim, né? Quando ele entra titular, ele entra meio afobado. Mas quando ele entra ao decorrer da partida, ele deita. Ele dá aula de jogar bola. Ele entra com mais vontade, entra com gás, eu não sei o que acontece com ele. O Barbosa, para mim, é banco. Mas hoje fez uma partida segura. Sim. O John tá trazendo mais confiança. É um goleiro bom, né? Tá trazendo mais confiança do que o Gatito. Joga com os pés também. O Cuiabano hoje, foi o que você falou. Primeira partida. Mas parece que já dá pra fazer uma sombra ao Hugo. Já vai assustar o E Hugo. o Hugo sentiu o clássico pra caramba. Nós falamos isso aqui no resenha. Sentiu muito o clássico. Enfim, mas o gol não saiu em cima dele. Então hoje a gente pode confiar. Nós vamos longe. Fizemos o placar correto. Ganhar em casa é muito importante. Nós temos que trazer aquela áurea de Caldeirão. Hoje eu acho que foi do 33 ou 35, né? Foi. E, pô, teve uma... Não foi mosaico, né? Teve um bagulho da torcida bonitão, mano. Então, nós temos que retomar. Nós que eu digo quem? Jogadores. Jogadores jogam, mostram comprometimento. Nós, torcedores, vamos junto. Não adianta. A torcida do Botafogo vai. Só que não vai para assistir aqueles ridículos pipoqueiros que estavam jogando. Então é voltar, retomar a confiança, jogar bem. A sequência é engraçada, né? É até curiosa. Olha só o que acontece. A gente defende a liderança agora contra o Bahia. Tem uma final contra a LDU, correto? Ou eu tô Sim. falando besteira? Ah, final, com É certeza. uma final. Isso. Vê se a sequência é essa mesmo. Defende a liderança contra o Bahia. Tem uma final contra o LDU. E depois eu não lembro outro jogo. Mas assim, tu vê como o calendário tá apertado e como que é importante ter elenco, cara. Porque se a gente não tivesse esses elencos aí, Lucas, esses jogadores, nós não conseguiríamos fazer isso que a gente tá fazendo, não, Lucas. Exato, pô.